Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dani. Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, que é quanto custa morar nos Estados Unidos, né? O nosso custo de vida vivendo aqui no estado de Washington. Lembrando que nós estamos em um casal, não temos filhos e a Mia ainda não está com a gente também. Então o nosso custo de vida, ele é menor, querendo ou não. Os dois trabalham, graças a Deus, em período integral, o que facilita muito para as nossas economias de despesas dentro de casa. Então vou tentar ser o mais breve, o mais clara possível para mostrar para vocês a nossa realidade. O Gabriel não está aqui comigo gravando porque ele está ali na cozinha preparando algo gostoso pra gente comer. E aí eu vim adiantando e gravando o vídeo pra vocês. Mas dá um oi de fundo, amor. Oi pessoal, tudo bom? Fala mais alto, amor. Oi pessoal, tudo bom? Bom, gente, então ele tá lá, eu tô aqui, a gente vai agilizando, porque aqui em casa a gente sempre divide as tarefas do lar e assim conseguimos descansar também e curtir o nosso domingo, que é o dia de hoje. Eu anotei aqui no meu caderninho os principais custos de vida, né? Bom, gente, antes de começar, eu quero mostrar para vocês o investimento que eu fiz pro canal, né? Na verdade, ganhei de presente do Gabrielzinho, um presente de aniversário adiantado. Ele me deu um microfone aqui, primeira vez que eu estou usando, gente. Eu configurei ele aqui com o Gabriel, assistindo alguns vídeos no YouTube, lendo o manual também. Eu espero que o som saia bom e sem ruídos para vocês. Eu tô muito feliz com essa conquista. Veio 2 microfones. Aí aqui tem a lapelinha também que conecta, né? O outro microfone tá guardadinho, vou usar quando o Gabriel fazer vídeos comigo. Também vem cabos para se precisar conectar numa câmera quando eu estiver no futuro e não precisar ficar gravando mais do celular, mas enfim. Se por acaso o áudio não sair tão bom nesse vídeo, vocês podem ter certeza que eu não configurei certo. Aí eu vou reconfigurar e aí eu ponho no próximo vídeo também. Mas sem mais delongas, eu quero deixar claro para vocês que nós estamos no estado de Washington. Aqui no estado de Washington é um estado que paga bem a hora, né? A hora trabalhada na construção, na limpeza, em offices. É um estado bom, porém ele tem um custo de vida um pouco maior, mas também não chega a ser um absurdo igual Los Angeles, por exemplo. Entretanto, o Gabriel, antes de se mudar para esse apartamento, ele pesquisou muito os bairros, porque também não adianta ir para um lugar mais em conta e se é um bairro mais perigoso. Então, aqui no bairro que a gente vive, aqui se chama Condado, gente. O nosso condado é de King County, amor. King County. King County. Fica no bairro de Ray. Vou falar bairro, tá, gente? Para vocês se localizarem melhor aí no Brasil. Aqui a gente tá no bairrozinho de Renton, tá? Na cidade de Seattle, dentro do estado de Washington. Tem vários bairros por aqui, que aqui se chama condados, mas assim, eu acho que fica mais claro para quem tá assistindo o vídeo e pesquisando para vir morar fora, entender, né, como que funciona aqui. E assim, tem bairros muito bons, bairros de granfinos mesmo, só que o custo de vida é um pouco mais elevado. Os bairros mais em conta de morar aqui próximo a Seattle, por exemplo, é Renton, temos Newcastle também. Newcastle não tem lugares mais em conta e lugares um pouquinho mais caros, porque tem bastante mansões para lá. Tem Tacoma, também Tacoma é um pouquinho perigoso, Kent é um pouquinho perigoso também, mas tem algumas ruas específicas, né, alguns vilarejos ali dentro que é mais tranquilo de se viver, mas aqui em Renton a gente fica no meio termo. Claro que existem regiões perigosas em todos os bairros, em todas as cidades, mas em específico aqui no nosso bairro a gente tá numa parte boa, né, onde não tem tanto homeless, onde não tem tanto assalto, que aqui tem também, gente, criminalidade, não é só no Brasil que tem, mas é claro que aqui você vê menos e também como as leis funcionam, as pessoas têm muito medo de fazer qualquer coisa com as pessoas. Bom, gente, mas existe criminalidade sim em todo lugar, mas como os Estados Unidos tem um porte de arma legal, as leis aqui são muito severas e é aplicada realmente pros bandidos, enfim, então as pessoas pensam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, por isso que a gente se sente um pouco mais seguro, né?
Então a gente escolheu esse bairro para morar. O nosso centrinho é maravilhoso, eu vou trazer um vídeo para vocês específico, mostrando a nossa cidade aqui, o nosso centro, o que é que a gente faz por aqui. Tem muito parque, aqui é tudo verde, né? É evergreen, esse estado é evergreen. Aqui no nosso bairro tem vários parques, tem também vários pubzinhos, tem lojas de antiguidade, tem loja de quadrinhos, loja de pimbolim, enfim, gente, é bem retrozinho, assim, a gente gosta muito. E também a gente está próximo a cidades que tem mais movimentação, como Seattle, que eu já mostrei em vlog para vocês. Eu vou trazer um tour ainda por Seattle também, mostrando detalhadamente o Mercadão, a Roda Gigante, o Pier lá das barcas, entre outros pontos turísticos que tem aqui nessa cidade linda, maravilhosa. E que também é a cidade do Christian Grey, do Grey's Anatomy, do Crepúsculo. Então vocês já sabem o quanto eu amo esse lugar, né? Quando o Gabriel optou vir para esse apartamento, ele estava prezando na economia, porque ele já estava com a intenção de voltar para o Brasil. Ele está aqui há 11 anos, então ele saiu de Newcastle, que era um apartamento que tinha todo tipo de lazer, né? Salão de jogos, piscina, sauna, academia, tinha todo tipo de lazer naquele apartamento, um pouco mais granfino também, que ele pagava em torno de $2.000 por mês, para economizar e vir para ele poder fazer a sua poupança para voltar para o Brasil. E acabou que a gente reencontrou, ficamos um pouquinho mais aqui e agora estamos voltando junto. Então, nesse apartamento não temos lazer nenhum dentro aqui da localidade aqui do nosso apartamento. Entretanto, a gente tá na rua de trás do parque aqui, Cedar Park, que faz parte do Rio Green. É até aquele parque, gente, que eu mostrei pra vocês no vlog de caminhada que eu fiz com o Gabriel. Então a gente tá bem na rua de trás, dá pra ir a pé, mas passa por um bequinho assim meio estranhinho. Então a gente, quando vai fazer nossa caminhada, a gente vai de carro, estaciona, faz a caminhada, depois volta. Estamos pertinho também do Lake Washington, que é maravilhoso. Tem área de lazer, área de piquenique, eu mostrei pra vocês no vlog de Natal. E é um dos nossos lazeres aqui de final de semana, gente. Quando a gente tá entediado dentro de casa também, não pode ficar saindo toda hora para gastar, fazer comprinhas e tal. A gente vai pro Lake Washington, ver a natureza, caminhar, sentar lá na grama. É isso o nosso lazer. A gente é bem sossegado nessa parte também. E aí, por este motivo, pelo nosso apartamento não ter lazer e também não ter lava e seca dentro do apartamento, a gente tem aqui no condomínio. É uma casinha que fica aqui na vielinha do condomínio e a gente vai até lá lavar. Mas é um trâmite de pegar as sacolas, ir até lá, voltar, botar pra secar, entende? Então isso barateia também o apartamento. Mas vocês viram no tour do apartamento, que eu vou deixar linkadinho aqui em cima, que ele é muito bonzinho para um casal que está iniciando a sua vida aqui nos Estados Unidos. Gente, a gente paga $1.240 com a água e o estacionamento incluso, tá? Porque nos outros prédios mais granfinos, em casas, tudo, as necessidades básicas, você paga a parte, estacionamento, água, luz, entre internet e outros gastos. Mas aqui, a água e o estacionamento é incluso com o aluguel. A lavanderia a gente paga em torno de $1 a $2 toda vez que a gente lava, por máquina, né? Toda vez que a gente lava as roupas. Geralmente a gente bate 2 máquinas por semana. Então aí já são quase $10 que a gente tem de gasto de lavanderia. Já deixo aqui também anotadinho pra vocês, mas é algo que assim, não tem dentro do prédio, não tem o que a gente fazer. A gente até já testou lavar fora, porque aqui no nosso condado tem uma lavanderia bem grandona, mas saiu bem mais caro do que a gente paga aqui dentro. Tudo bem que eram aquelas máquinas industriais que em uma lavada estava pronto, mas saiu lá $16 para fazer uma lavada, sendo que aqui a gente gasta em média de 10 por semana. Então, aí querendo ou não, são $6 de economia fora gasolina. Não compensou, mas quando a gente precisa lavar edredons e cobertas, a gente tem que ir nessa lavanderia grande. Até o momento a gente só foi 2 vezes. Então, de lavanderia é esse gasto e de aluguel é este também, $1.240. Pagando até o dia 30 para não gerar juros, né? E dias corridos, porque aqui também tem. Atrasou um dia, vai mais tanto. Atrasou 2 dias, vai mais tanto. Aqui tem tudo isso, mas a gente nunca atrasou o aluguel. Agora a gente vai para o celular, pessoal. O celular a gente paga no plano para as 2 pessoas $74. É um plano muito bom da T-Mobile, que fala? T-Mobile. T-Mobile,
que ele tem não sei quantos gigas, vou deixar tudo anotadinho aqui para vocês. Vou pegar a descrição dentro do aplicativo e deixo aqui na telinha para vocês. Tem bastante gigas, internet ilimitada, ligações ilimitadas, SMS ilimitado, porque aqui eles usam mais SMS do que o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. YouTube não é ilimitado não, ele vai cobrando os gigas, mas Instagram, Facebook e Twitter é ilimitado também, que agora é X, não é mais Twitter, entre outras funções. A gente ainda paga a prestação do nosso celular até setembro, faltam 3 meses pra gente terminar de pagar, mas eu não coloquei aqui, tá bom, gente? Porque aí é algo pessoal nosso. Coloquei aqui na lista todos os gastos fixos do lar, para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar se decidir vir para o nosso estado. O nosso estado é um estado democrata, eles chamam de estado santuário. O nosso governador é democrata, graças a Deus, ele protege muitos imigrantes, né? Mas não deixa de ter quem temos na presidência e já aconteceu tudo o que está acontecendo no país, o que dá um pouco de medo, da mesma forma estando aqui ou na Flórida, porém aqui a gente ainda está mais protegido, não tem tanta perseguição, vulca com os imigrantes, enquanto a gente vê nos estados republicanos, né, pessoal? E em contraponto também para você que gosta de natureza, de fazer trilhas e dessa vida mais pacata, sossegada, Washington é um ótimo estado para você, porque você vai estar num estado democrata com muita oportunidade de trabalho. Se você tem documento, melhor ainda, porque aqui nós temos a Amazon, a Google, a Netflix, todas as empresas grandes de tecnologia, as matrizes estão aqui no nosso estado de Washington. Então, inclusive tem um ônibus da Microsoft que para aqui todo dia no nosso condomínio, os funcionários descem, porque o nosso estacionamento tem uma parte ali que é livre ao público, né? Acho que eles são conveniados aqui com o office do prédio. Então, você vê o pessoal da Microsoft tudo chegando em certo horário, pegando seus carrinhos e indo embora. Então, aqui tem muita empresa. E também para o pessoal de lavoura, de hotel. Nossa, gente, tem um hotel aqui para todo qualquer lugar. Cassinos, tem realmente muito trabalho aqui no nosso estado. E a hora é bem melhor o pagamento do que na Flórida, por exemplo. O Gabriel veio da Flórida pra cá, pra vocês terem uma ideia. O Gabriel vim aqui gravar um vídeo comigo pra vocês, contando um pouco os perrengues que ele passou aqui nos 11 anos de trabalho aqui nos Estados Unidos, até chegar ao posto que ele tá hoje, numa empresa americana, de supervisor comercial, né? Tudo certinho, trabalhando, com convênio médico. A gente já entra no convênio médico, pessoal. O Gabriel, ele tem um convênio médico da empresa, é um convênio coparticipativo, quando ele usa é descontado uma porcentagem de 10%, e quando não usa não é descontado nada. Eu não tenho convênio, mas aqui no nosso condado tem atendimento público à população, tem um postinho aqui no nosso bairro, que você marca assim as principais especialidades, como clínico geral, ginecologista, oculista, dentista. Tem uma taxa que varia de 40 a 60 dólares, que é referente aos insumos e suprimentos que vai ser utilizado na consulta. Mas para isso você tem que se cadastrar no postinho, levar o seu documento, né? O seu RGzinho que você tira quando você chega aqui no nosso estado, ou a sua drive, a carteira de motorista, e também o seu comprovante de residência, e se cadastrar. E também na Universidade de Washington, eles têm atendimento gratuito, né? Os residentes, principalmente de odontologia, fazem atendimento gratuito à população, que também cobra apenas uma taxa de matrícula e que é referente aos suprimentos que vai ser utilizado naquela consulta. Eu não vi necessidade de fazer convênio para mim fixo, porque a gente não vai ficar. Se fosse ficar, eu ia fazer sim, porque é muito importante ter. Deus me livre, acontece uma emergência e ter que pagar um absurdo no hospital, né, pessoal? Bom, gente, mas então é isso. O nosso plano de celular é o da T-Mobile, o nosso aluguel custa R$74 por mês, já contando com os 2 celulares, né? O valor que a gente paga de prestação dos nossos aparelhos novos é a parte, não coloquei aqui nas despesas, porque vocês precisam ter uma média de realidade. Nosso aluguel é R$1.240 e convênio médico não temos. De lavanderia gastamos em média de 10 dólares na semana. Agora nós temos a internet, nossa internet da Xfinity,
a gente paga 107. Por que a gente paga tão caro na internet? Porque o Gabriel trabalha também de casa. Ele vai dias pro office e dias de casa, ele precisa ter uma internet boa para trabalhar, o que já me ajuda aqui também com o canal, com os vídeos que eu edito. É uma internet bem rápida e é isso, é o Wi-Fi. Dentro da casa a gente não tem plano de televisão, gente. O que a gente paga... Vale lembrar também que a internet mais baratinha, aqui, normalmente o pessoal paga $65. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir daí, mas o Gabriel acabou de ressaltar que ele fez um plano mais caro por conta do serviço dele, mas a média que as pessoas pagam aqui nos Estados Unidos é $65 numa internet mais básica de Wi-Fi para dentro de casa. Plano de TV a cabo a gente não tem, porque aqui a TV aberta tem um monte de canal, CNN, de jogos, programa da Oprah, da Elle, tem Discover, todos os programas de TV fechada aí no Brasil, que geralmente a gente assiste pela Claro, né, pessoal? Aqui é liberado, porque são os programas dos Estados Unidos, então aqui a gente assiste pela TV Tubi. Mas nós temos alguns streamings, né, umas plataformas para ver filminhos diferenciados. Nós temos a HBO, a Disney e a Netflix, e ao todo a gente paga $30 por mês, contando já todos os streamings que temos. Vamos lá. Agora a gente entra em advogado. Se você está nos Estados Unidos e está em processo de imigração, é muito importante você ter um advogado de imigração aqui. Nós temos o nosso, que custa $500 por mês, mas esse valor é esporádico, porque tem mês que a gente não tem consultoria, não precisa pagar. Mas nos últimos meses a gente tem pagado direto, porque o Gabriel precisou fazer bastante consultoria devido ao processo de visto dele. Agora o carro. Bom, gente, agora entrando em carro. Carro aqui é uma coisa que todo mundo precisa ter, porque para você chegar de um lugar ao outro, você precisa pegar rodovias, não é igual no Brasil, que você consegue caminhar pelos bairros e tem metrô e tem acesso. Tem sim aqui, tem trem, tem ônibus, só que assim é um pouco mais demorado para passar. Os trens daqui não chegam em todos os bairros, então carro aqui nos Estados Unidos é uma necessidade. Nós temos o nosso e nós optamos por um financiamento, só que um financiamento de curto prazo. A prestação ficou um pouquinho mais alta se fosse um de longo prazo, mas que a gente consegue quitar rapidinho, depois consegue vender também e gerar uma renda maior para levar para o Brasil. Se você for optar por fazer um financiamento, você precisa primeiro ter crédito aqui nos Estados Unidos. Então, você tem que chegar, você tem que tirar os seus documentos, tirar o seu drive, tirar o seu RGzinho, o seu ID. Você vai trabalhando, depois de 6 meses você já consegue fazer o seu Tax ID, que é começar a pagar impostos para o governo. E conforme o seu crédito vai aumentando, aí você consegue ter a oportunidade de financiar um carro e também tirar um cartão de crédito, entre outras coisas, gente. Então o Gabriel já tinha crédito na praça, porque aqui ele tá há 11 anos, ele trocou o carrinho dele recentemente também, porque ele tinha um carro assim, esportivo, esses carros de homem assim, um pouco mais caro, mas como a gente casou, precisa reduzir custos, agora nosso objetivo é outro, ele optou por pegar um carrinho mais barato, e depois no futuro ele vai comprar o carro esportivo dele de novo, gente. Mas basicamente é isso, se você for financiar, precisa trabalhar o seu score antes para poder financiar o carro, e as parcelas podem chegar de $200 a $500, dependendo do modelo do carro que você escolher. O seguro do carro está na média de $150. Também é um seguro que é obrigatório, você só sai da concessionária se tiver o seguro. A gente paga 150 porque é um seguro que cobre o nosso carro e o carro de terceiros e o nosso, mas tem seguro mais barato também que cobre só o carro de terceiros, não cobre o nosso, né? Mas é melhor fazer tudo certinho, né, gente? Para poder também não ficar na mão caso haja uma emergência, né? Mas basicamente é isso. E é claro, gente, tem muita gente vendendo carro nos grupos de brasileiros, grupos de trabalho. Você vai chegar aqui e você vai conseguir comprar um carro pagando à vista ou negociando com uma pessoa que você conhecer rapidinho, um brasileiro, um mexicano, nos grupos, né? Mas se você quer fazer tudo certinho no seu nome, você precisa trabalhar esse crédito antes.
Vamos lá, tá quase acabando, pessoal. De mercado, geralmente a gente gasta 400 dólares por mês. A comida aqui é muito barata, graças a Deus. A carne, o ovo tem aumentado um pouquinho, mas não é um absurdo. A gente come bem aqui dentro de casa. Vocês veem aí no vídeo de Walmart, no vídeo de comprinhas, nos vlogs. A gente sempre tá comprando uma besteirinha também. Então a gente gasta na média de 400 dólares por mês. É claro que às vezes vai ser um pouco menos, às vezes vai ser um pouco mais. Depende se a gente vai inventar moda de fazer uma coisinha mais gostosa ou outra. Mas a gente come bem, verdurinha, arroz, feijão, mistura, sucos, frios, frutas, legumes, coisinhas, bolachinhas e suquinhos para levar para o serviço, um docinho para beliscar, café. A gente come bem, gente, a gente gasta nessa média. Bom, gente, de lazer eu anotei aqui 200 dólares por mês, mas é raro a gente gastar tudo isso, porque o Gabriel trabalha numa empresa de eventos, então se a gente tá num lugar diferentão, você pode ter certeza que a gente ganhou ingresso. E quando a gente sai pra comer, as coisas são bem baratinhas. A última vez que a gente gastou, assim, uma coisa um pouco mais cara foi no dia do parquinho. Eu tô editando o vlog do parquinho, vai sair no próximo vídeo aqui no canal, não percam, porque dentro do parquinho teve o show do Monster Truck. E o show de Monster Truck, os campeonatos, são muito legais e geralmente vêm aqui para o estado de Washington de 1 a 2 vezes. E dessa vez coincidiu no sábado, no final de semana, no dia que a gente tinha um ingresso para o parquinho. Então a gente falou, a gente não pode perder. E aí o ingresso saiu por 50 dólares cada um. Então foi um pouquinho caro, mas foi uma coisa esporádica. A gente gosta muito também de ir em beisebol, mas aí o amigo do Gabriel, ele é sócio e ele sempre dá ingressos pra gente. A gente só gasta com alimentação quando a gente vai assistir jogo de beisebol. Vou trazer nesse vlog que eu tô editando, que vai sair na próxima semana também. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, que a gente vai assistir essa semana os Mariners contra os Yankees, que é o time de Nova York contra o time de Seattle. Eu vou com a minha camisetinha, meu boné dos Mariners, porque eu torço pros Mariners, né, gente? Tem que fazer valer o estar aqui em Seattle, então tem que torcer pra eles. Já o Gabriel é puxa-saco e torce pra Nova York. Eu amo Nova York, mas eu vou torcer pros Mariners. Eu tô em Seattle, então eu vou de Mariners, o Gabriel vai de Yankee. E é isso, gente. Então, de lazer, é muito raro a gente gastar esses 200. Geralmente sobra, no qual depois a gente joga na nossa poupancinha. Mas se a gente quer comer alguma coisinha diferente, comprar uma coisinha pra gente, uma roupinha, um cosmético, essas coisinhas a gente tira desse dinheiro. E a gasolina, que é muito barata, como eu falei pra vocês, em um dos primeiros vídeos, o Gabriel enche o galão, cada galão tem 4 litros. E o galão é quanto, amor? 4,17? Depende do posto de gasolina, né? Que aqui cada posto de gasolina tem seu próprio preço, não é igual no Brasil que é tudo tabelado, né? Então, varia muito, depende do estado que você tá também. Aqui em Washington, normalmente, dependendo do posto, vai de 3,47 até 4,50 o galão, às vezes pode até passar um pouquinho mais. Gente, não sei se deu pra escutar muito bem, mas tudo depende do posto de gasolina, porque são franqueados, então não é um dono único. Então, cada posto coloca o seu valor, tem posto que é 3,47 o galão, cada galão vem 4 litros, e varia até de 3,47 a 4,20, tudo depende do posto, da marca, que aqui tem aquele do ursinho, tem o Shell, tem o Arcor, tem vários, então tudo depende do seu dono. A gente gasta na média de 120 dólares por mês. Não é muito porque o Gabriel trabalha aqui no rental. Eu saio pra fora, só que eu saio pra fora com os carros das minhas patroas. Então, eu não gasto com o nosso carro para ir trabalhar. E quando a gente faz um passeio mais longo, é mais esporádico. Então, a gente só circula pelo nosso bairro. O Gabriel também, quando sai para eventos, ele sai com o caminhão da empresa. Não é o carro dele, a não ser que ele tenha uma reunião. Então é bem esporádico a gente gastar muito com gasolina. Por isso que o valor fica acessível aqui para um casal. Então, gente, somando tudo isso que eu falei para vocês, aluguel, conta de celular com plano muito bom e limitado, conta de internet com plano muito bom também, tem as mais baratas, como eu citei aqui no vídeo, mas a nossa é uma potente para trabalhar de casa. A luz, eu falei a luz? Acho que eu não falei a luz, gente, mas a gente paga na média de 90 dólares por mês na luz, porque usamos muito a nossa Air Fryer e a gente gosta muito de ver TV. Então, assim, eu sei que dá pra economizar,
Também no inverno, eu mantive a casa bem aquecida com o heater, porque foi um inverno assim, pra mim, diferente de tudo que eu passei. Então, teve um pouquinho de aumento, agora a gente tá entrando no verão. Não tô ligando mais o heater, tá? A casa tá se mantendo quentinha, assim, só com as janelas fechadas já tá bom. Se eu vejo que tá esfriando, eu vou ligar um pouquinho o heater. Mas a gente tá gastando na média de $90 por mês. Não é tão econômico quanto na Europa. Mas é essa a nossa média, gente. Porque a gente vê muita TV, a gente usa muito air fryer e a gente liga o heater toda hora. Se você for mais econômico, você vai conseguir chegar pelo menos a $50 aí na louça. Então é isso. Então aluguel, celular, internet, luz, streaming, advogado esporadicamente, carro, seguro do carro, mercado, lazer, gasolina, a gente gasta ao todo $3.265 com 85 cents. Água que é grátis, como eu falei para vocês, estacionamento também é grátis. Os nossos gastos aproximadamente aí por mês é de 3.265 com 85 cents nos meses que a gente tem que pagar advogado. Nos meses que a gente não tem que pagar advogado é 2.765 com 85 cents. O que dividido para 2 dá em torno de 1.380 para cada um contribuir com as despesas do lar. O nosso estado, como eu falei, não é dos mais baratos de se morar, mas é um estado também que tem uma hora de trabalho bem remunerada, então que equilibra, né, as contas dentro de casa. Bom, gente, então foi esse o nosso total. Como eu tava falando para vocês, é muito particular de cada um. Tem casais que vão gastar menos, tem casais que vão gastar mais. Se você tem filhos, vai gastar um pouquinho a mais. Se a Mia já estivesse aqui, eu ia estar gastando um pouquinho a mais também. Mas tenho que sustentar minha filhinha que tá lá na casa da minha irmã. Então eu tenho gastos avulsos com a Mia, de ajudar a minha irmã lá com as coisinhas da Mia. Também o meu FIES, minha faculdade que ainda não terminou as prestações do meu financiamento estudantil. Tenho minha terapia. E Gabriel também tem os gastos dele avulsos quando ele quer comprar um perfuminho, uma roupinha, um tênis, né, um joguinho pro videogame dele. É particular de cada um, gente. Eu tentei trazer aqui as necessidades básicas do lar para quem pensa em vir morar nos Estados Unidos, no estado de Washington, né? Aqui o nosso estado é um estado democrata, é um estado santuário, com muito lazer, muito verde, muita trilha, também pubzinhos, parquinhos de diversão, é uma coisa assim, bem assim, interior, bem gostosa de se viver. Eu gosto muito de viver aqui. E tá sendo um intercâmbio maravilhoso nesse ano que eu tô passando aqui. Não só por estar casada, mas por estar nos Estados Unidos, gente. Eu sei que eu tô trabalhando muito, não tô tendo muito ainda aproveitamento do país. Mas o pouco que eu saí e passei até hoje foram muito marcantes pra mim. O Gabriel sempre preparando surpresinhas em lugares diferentes também pra me levar. Mas a gente também tentando controlar o nosso financeiro, porque a gente está vivendo aqui como pessoas mais simples para chegar no nosso país, né, e poder realizar os planos, que muitas coisas vão acontecer, gente. Vocês vão acompanhando no canal e vocês vão gostar muito do que vai vir aí da nossa trajetória de vida depois que a gente for embora. Muitos projetos, graças a Deus, e a Mia com a gente. Depois, quando a gente paga todas as contas, que o mês fechou redondinho, a gente coloca assim, gente, o dinheiro na nossa poupança da volta. Até porque eu fiquei aqui para ajudar o Gabriel trabalhando para juntar mais dinheiro na nossa poupança. Então a gente tenta colocar na média de 40%, de 20% a 40% do nosso salário na poupança para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor quando for embora. Então, basicamente é isso. Essa é a nossa realidade aqui em Renton. Se você está pensando em vir, eu desejo muito boa sorte, que Deus abençoe vocês, mas estude bastante sobre o estado, sobre os condados que vocês vão decidir morar. A gente tá aqui em Renton porque a empresa do Gabriel também fica aqui, o emprego dele é fixo,
Mas, por exemplo, em Kirkland, em Bottle, em Linwood, para lá estão bastante brasileiros e bastante oportunidades de trabalho na construção, como cleaner. Então, se você precisa ficar perto de pessoas porque ainda não tem carro, vocês pesquisam para esses bairros vizinhos. As minhas 2 patroas são aqui do meu bairro, graças a Deus, então eu consigo chegar na casa delas, mas eu tenho gente, eu tenho 3 patrão aqui, tá? Eu tenho duas patroas mulher e um homem. No dia que eu vou no homem, eu vou para cuidar da casa dele e da filhinha dele e cozinhar na casa dele. Então, e ele é mais afastado, dá 40 minutos. Aí é no dia que o Gabriel trabalha de home office para me levar e me buscar na hora do intervalo dele, quando eu termino de fazer as comidas lá. Então, porque eu também não tenho carro e não dirijo aqui, né, gente? Mas se você tá vindo pra cá, tenta ficar perto das oportunidades de trabalho. Eu amo nosso bairro. Se você já tem o seu carrinho, conhece os contatos, eu super indico o Renton pra morar, acho super seguro, coisas super acessíveis. Tem Walmart, tem Target, tem Marshalls, tem um Ross, tem bastante restaurante, tem parquinho, pubs, pimbolim, loja de quadrinhos, é maravilhoso, mas não tá perto das oportunidades de trabalho. Gabriel trabalha aqui numa empresa americana, por isso que a gente tá aqui. Mas a sua realidade pode ser diferente também, gente. Eu acho que é tudo isso e mais um pouco que eu queria trazer para vocês aqui com o Gabriel. Oi, pessoal, tudo bom? Olha quem chegou aqui para finalizar o vídeo comigo, gente, e Sim. acrescentar 2 detalhes super importantes que eu estava esquecendo de falar porque eu não coloquei no roteiro, né, amor? Que um deles, gente, primeiro é o aluguel. Porque se você está pensando em migrar já direto para o estado de Washington ou até vir de outro estado para cá, antes mesmo de você alugar um apartamento, porque ainda você não construiu crédito nos Estados Unidos, se você tá vindo de outro estado, eu acho que é mais fácil, né, amor? Porque a pessoa já tá pagando os seus impostos, tudo certinho no banco, já tem conta aberta, ID, tudo certinho. Mas se você tá chegando como imigrante, geralmente as pessoas ficam em quartos. Tem muita gente aqui que aluga quarto e é um valor um pouco caro. As pessoas alugam um quarto e geralmente com o banheiro compartilhado por $1.000, $1.200. Vocês veem, é a média do valor que a gente paga para ter a nossa privacidade. Vale acrescentar também que na maioria das vezes, quando você está morando no quarto, as outras contas já estão inclusas. Então, você que está pensando em vir do Brasil para cá, eu super recomendo que vocês tentem buscar um quarto para morar com alguém no começo, só para levantar um dinheiro e também levantar um pouco o seu crédito, né? Para até conseguir alugar o apartamento depois. Apartamento depois e pagar mais barato num carro também, quando for na concessionária. Porque aqui em Washington, gente, é chatinho para alugar apartamento. Não tem tanta facilidade igual na Flórida, que a maioria dos condomínios só com passaporte e dinheiro, né, para calção, você consegue alugar. Aqui você precisa já ter um pouquinho de crédito. Se eu tivesse chegando, não tivesse o Gabriel aqui, eu ia ter que ficar num quarto, onde a maioria das contas são inclusas. Tem gente que cobra ainda a parte algumas contas, mas algumas já são inclusas e estaria pagando em média de $1.200 para um quartinho pequeno com banheiro compartilhado. Mas é a realidade, depois de 6 meses com seu crédito consolidado, você começando a pagar as taxas para o governo, você já consegue alugar o seu apartamento, sua casa, do jeito que você sempre sonhou. E outro adendo que o Gabriel veio falar... Sim, é muito importante também vocês pesquisarem quanto que estão pagando, né, nas cidades que vocês pretendem morar. O mínimo aqui no estado de Washington, ele é R$16,76 a hora, mas qualquer cidade, Seattle e as cidades que estão ao redor de Seattle pagam $20,76 a hora. Esse é o mínimo que você vai receber para trabalhar em qualquer lugar aqui. Se alguém estiver te pagando menos que isso, não está correto, não estão te pagando legalmente. E é um salário, é uma hora boa paga, né, amor? Porque na Flórida era bem menor. Então, dependendo do estado que você vai morar, com certeza vão te pagar muito menos. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2015, na Flórida, mais ou menos, estavam pagando $8,75 a hora, que eu morei lá. E era isso, né? E quando passou, acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, começaram a pagar a 10 a hora, algo assim. Hoje em dia, com certeza, devem estar pagando um pouquinho mais, mas também as contas, né, aumentam, né? O mercado aumenta, o aluguel aumenta também.
Mas eu amo Washington, esse estado aqui é muito bom. Alguns estados também é muito importante lembrar, vocês que estão chegando, as pessoas que estão chegando aqui para ficar, estão começando. Tem estados aqui que é um pouquinho mais difícil para você tirar sua licença de motorista. E aqui em Washington, estado, você pode tirar a licença de motorista. Sim. Vale lembrar que muita gente confunde Washington estado com Washington DC, né? Mas são duas coisas diferentes. Aqui não tem Casa Branca, tá, gente? A Casa Branca tá na outra ponta. Tá na outra ponta, tá lá perto de Nova York, lá daqueles lados lá. A gente tá no outro lado do mapa, tá bom? Então, Washington, se eu não me engano, acho que tem mais uns 3 ou 4 outros estados também que facilitam bastante para você tirar sua licença de motorista logo quando você chega, tá? E é bem rapidinho, em uma semana você já tira a licença de motorista. Assim. Eu não tirei porque eu tenho medo de dirigir, eu tirei só o meu RG e abri minha conta no banco. Sim, é muito importante a licença de motorista. Tem a licença de motorista aqui nos Estados Unidos, abre muitas portas para todos, entendeu? Então é algo número 1 que vocês têm que colocar na lista é ter a licença de motorista. Se você não dirige, tem medo de dirigir, então vocês podem tirar um ID consular, que eles chamam, que é como se fosse o RG no Brasil. Você vai no consulado e retira e paga uma taxa e pede esse ID consular, né? E com esse ID vocês podem aplicar para apartamentos, aplicar para qualquer coisa aqui nos Estados Unidos que vocês queiram fazer. É crucial ter o ID consular ou a licença de motorista. Então é isso, gente. Eu espero que a nossa experiência de vida aqui nos Estados Unidos é um pouquinho tempo, né, gente? Nem conta. É mais o Gabriel transmitindo pra mim, pra eu poder passar pra vocês. Que ele é um pouco envergonhado pra aparecer toda hora nas câmeras, né? Então ele vai me falando, eu vou passando pra vocês tudo que é referente a migrar para os Estados Unidos, a experiência que eu tô tendo aqui também como novata. Desejamos muito boa sorte para vocês, se vocês pensam em migrar para cá. Não é fácil, mas também não é impossível, gente. Tem que ter muita fé, perseverança e luta, porque quando a gente chega até ter uma melhoria assim de serviço, o que a gente acaba encontrando são serviços braçais, mas também a partir do momento que a gente começa a ganhar o dinheirinho, começa a comprar as coisinhas, arrumar nossa situação financeira no Brasil, as coisas vão melhorando também para você psicologicamente, vai te dando mais motivação. Então, assim, eu desejo muito boa sorte. Eu e o Gabriel estamos voltando para nossa terra, mas com muitos planos que depois vocês vão saber também, contra a nossa família, neném, né, amor? Sim. Tá feliz? Sim. Tá feliz de voltar pro Brasil? Tô feliz, um pouco com medo, mas, né, vamos ver, né? Porque fazem 11 anos, né, que eu não volto, então... Gabriel se criou aqui. Ele é americano, muito americanizado. Ele começou a ter contato com o brasileiro a partir do momento que eu tô aqui trabalhando, porque eu apresentei os brasileiros pra ele, porque ele só tem amigo americano e mexicano, gente. Mas é isso, um beijo nosso, tenha uma ótima semana, acompanhe o próximo vlog que tá muito legal do parquinho e também o vlog que a gente vai postar essa semana do estádio de beisebol, que a gente vai assistir o jogo dos Yankees e dos Mariners. Gabriel é Yankees, eu sou Mariners e vamos ver quem é que vai ganhar esse time aí, gente. E se você sonha em empreender, quer saber um pouco mais sobre o marketing digital, vou deixar o link aqui abaixo do e-book que eu publiquei na Hotmart com preço super acessível para ensinar vocês a dar uma gatilhada aí no seu negócio e aprender de vez, mexer nas redes sociais, por onde você começa a empreender e conhecer o marketing digital aí do zero, tudo bem? Um beijo. Um beijo. E aí, algo que eu também queria falar, que é importante ressaltar também, se qualquer dúvida que vocês tiverem para colocar aqui nos comentários, né? E a gente vai respondendo. É muito importante, né? Gabriel, tô todo no YouTube lá, gente. Isso aí, gente, vai deixando as dúvidas aqui, sugestões do que vocês querem ver aqui, enquanto falta um pouco tempo agora pra gente ir embora, mas o tempo que a gente ainda tiver aqui, a gente vai gravando e vai mostrando pra atualizar vocês. Depois vocês continuem seguindo a gente no Brasil e seja pra lá onde a gente for. Em nome de Jesus, hein? Não me abandone. Que o canal agora tá subindo e eu tô muito feliz.
que eu tô próximo de realizar o meu sonho também, gente, que é viver da internet, postando aqui a minha arte pra vocês, publicando os meus e-books. Vou lançar o projeto de podcast, eu e o Gabriel já estamos estruturando, ele também tá estruturando o canalzinho dele, que logo mais eu vou divulgar pra vocês, um canal bem interativo e diferente também. Eu acho que os maridos de vocês vão gostar. Continue acompanhando o casal aqui, por enquanto na América, né, amor? Um beijo meu, do Gabriel e da Mia, e até sexta-feira.